Sabe aquele momento em que você se depara com algo tão inesperado sobre uma pessoa que você admira que sua mente simplesmente trava? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir sobre Isaac Newton vai chocar você. Conhecido como o pai da gravidade, o gênio que desvendou os segredos do universo com a matemática, mas e se eu te disser que ele também era um profeta secreto obcecado em decifrar o fim do mundo através da Bíblia? Você já se perguntou se existe um propósito maior por trás de tudo, algo além da ciência, que as grandes mentes também buscaram? Neste vídeo, vamos mergulhar nos métodos secretos de Newton para interpretar as profecias bíblicas, revelando como ele aplicava sua mente brilhante às complexas visões do livro de Daniel. Entenda a lógica por trás de suas surpreendentes previsões e como essa faceta oculta de sua vida pode mudar sua perspectiva sobre a fé e a razão. Se essa busca por conhecimento oculto te intriga, inscreva-se no canal para não perder nenhum segredo desvendado. Dentro da mente que mapeou as órbitas celestes e desvendou a força que nos mantém na Terra, residia uma curiosidade ainda mais profunda: a busca por um conhecimento que transcendia o físico. Isaac Newton, o nome que associamos à maçã caindo e à mecânica clássica, dedicou uma parte considerável de sua vida a algo que a maioria das pessoas nem sequer cogita: uma exaustiva investigação de textos sagrados, como se cada palavra da Bíblia fosse um intrincado quebra-cabeça cósmico. Não estamos falando de um mero interesse ocasional, mas de uma verdadeira obsessão intelectual, conduzida com o mesmo rigor, a mesma paixão por detalhes e a mesma tenacidade que ele empregava em suas mais complexas fórmulas. Para Newton, a verdade última não se revelava apenas em experimentos de laboratório ou em cálculos infinitesimais, mas também nas páginas de obras ancestrais, aguardando ser decifrada por mentes capazes. Imagine um homem que, após redefinir a compreensão do universo físico, voltava sua acurada percepção para os mistérios de profecias milenares, buscando uma espécie de algoritmo divino para o destino da humanidade. É como se ele sentisse que a mesma inteligência que orquestrou o balé dos planetas também havia semeado pistas sobre o porvir em palavras e símbolos. Seu acervo pessoal não era apenas repleto de tratados científicos, mas transbordava com volumes de teologia, comentários bíblicos exaustivos e estudos de cronologia antiga. Ele não era apenas um cientista, era um desbravador do tempo, convencido de que o passado, o presente e o futuro estavam intrinsecamente ligados por um plano maior, e que o segredo para desvendar esse esquema residia na interpretação precisa das profecias. Ele percebia a Bíblia não como uma coleção de contos, mas como um registro histórico e um prenúncio, um mapa para os eventos que se desdobrariam no palco do mundo. O ponto central de sua investigação foi o livro de Daniel, um escrito repleto de visões, figuras zoomórficas e lapsos temporais que pareciam desafiar qualquer explicação trivial. Newton, com sua acuidade mental singular, não recuava diante da complexidade. Ao contrário, ele via nela um convite à sua capacidade analítica. Ele esquadrinhava cada termo, cada imagem, cada numeral, como se fossem as variáveis de uma equação de proporções celestiais. Não era uma leitura apressada, era um escrutínio profundo, no qual ele confrontava passagens, examinava os originais em hebraico e grego, e procurava por padrões recorrentes. Ele mantinha a firme convicção de que as profecias não eram aleatórias, mas previsões de acontecimentos, ou seja, eventos históricos já concretizados ou que se materializariam, e que poderiam ser identificados e compreendidos através de uma abordagem interpretativa rigorosa. Ele nutria uma certeza inabalável de que as profecias haviam sido codificadas para serem compreendidas somente quando o momento de seu cumprimento estivesse próximo, isto é, na época final. Essa crença o impulsionava a procurar um sistema, uma chave mestra que desvendaria o significado velado. Ele não estava interessado em especulações levianas ou misticismos infundados. Ele buscava um método consistente. Para Newton, a interpretação correta de uma profecia deveria ser direta, lógica e uniforme. Ou seja, um símbolo, uma vez definido,
deveria manter a mesma conotação em todas as profecias em que aparecesse. Essa era sua diretriz primordial, a base de sua abordagem. Ele defendia que os intérpretes deveriam fundamentar suas análises nas próprias escrituras, e não em suas próprias concepções ou em interpretações pré-existentes de outros. A chave para ele residia na simplicidade e na clareza, apesar da aparente dificuldade dos textos. Um dos pilares de sua metodologia era o que ele denominava linguagem figurativa das profecias. Para Newton, os animais, os símbolos de poder e as diversas partes das figuras humanas e de animais descritas nas visões de Daniel não eram literais, mas representações que simbolizavam impérios, governantes ou povos. Ele dedicava-se a decifrar cada um desses símbolos, buscando sua correspondência em anais históricos reconhecidos. Por exemplo, os 4 grandes animais de Daniel 7 na concepção de Newton correspondiam a domínios que exerceram influência sobre o mundo: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Essa correspondência entre o simbolismo profético e os eventos históricos era o eixo central de sua análise, permitindo-lhe alinhar a cronologia bíblica com a linha do tempo da história humana. Partindo dessa análise minuciosa, Newton se lançou em uma das tarefas mais intrigantes e debatidas, a de traçar a linha do tempo profética. Ele acreditava que as profecias não apenas sinalizavam eventos, mas também forneciam pistas sobre seu momento. Uma das passagens que mais despertava seu interesse era a referência a um tempo, tempos e metade de um tempo, presente no livro de Daniel. Para o grande cientista, essa expressão não era uma figura de linguagem imprecisa, mas uma medida temporal exata. Ele a interpretou como 1260 anos, um número que, para ele, possuía um significado histórico e profético de grande profundidade. Ele não estava fazendo prognósticos arbitrários. Estava aplicando a mesma inteligência que calculava a trajetória dos corpos celestes para mapear a trajetória do tempo profético. Onde Newton iniciou essa contagem de 1260 anos? Ele apontou para o ano 800 da Asrunigt, um marco significativo na história europeia, quando o poder da Igreja de Roma foi substancialmente fortalecido com a instauração do Sacro Império Romano. Para Newton, esse acontecimento simbolizava o início de um período de ascendência que as profecias pareciam antecipar. Adicionando os 1260 anos a partir dessa data, ele chegou a um numeral que ainda ecoa em nossos dias: o ano de 2060. Esta não era uma data escolhida ao acaso em sua mente. Era o desfecho de anos de investigação e cálculos rigorosos, uma conclusão derivada de sua leitura de que o período profético culminaria com o declínio de um poder dominante que havia surgido na história. É fundamental apreender a sutileza da previsão de Newton. Ele não estava estabelecendo uma data para uma calamidade apocalíptica no estilo de um arauto do juízo final. Ao contrário, ele era um homem de ciência, até em suas inclinações espirituais. Seus documentos indicam sua cautela. Ele escreveu que essa data era uma estimativa, não uma certeza absoluta, uma indicação de que o desfecho não aconteceria antes desse ano. Ele contemplava a possibilidade de o evento se estender para além de 2060, com outras datas potenciais como 2032 ou até 2374. Para ele, o que se aproximava não era uma dissolução física do planeta, mas sim uma grande restauração, um renascimento espiritual e social, uma era de maior lucidez e equidade. Ele percebia o final de uma era como o prelúdio de algo novo, uma transformação que conduziria a uma compreensão mais autêntica. Essa concepção de uma vasta restauração, em oposição a uma aniquilação, é um ponto-chave para decifrar o prisma de Newton. Ele não antecipava conflagrações e catástrofes generalizadas, mas sim uma purificação, um período de renovação da fé e da verdade. Ele acreditava que, antes da conclusão definitiva, haveria um tempo de vasto conhecimento e de restabelecimento da doutrina genuína. Essa perspectiva revela um aspecto otimista de suas investigações proféticas, não focado no terror, mas na esperança de um futuro mais promissor.
Para ele, o estudo das profecias não se destinava a incutir pânico, mas a preparar a humanidade para essa grande mudança, para que as pessoas pudessem discernir os sinais dos tempos e se alinhar com o propósito divino. A jornada de Newton é um espelho para a nossa própria busca por respostas em um mundo que muitas vezes parece caótico. Assim como ele, muitos de nós olham para além do óbvio, tentando encontrar padrões, significados e talvez até mesmo um propósito maior. A maneira como Isaac Newton entrelaçou a fé e a razão é um testamento de sua singularidade e de sua incansável busca pelo entendimento, independentemente da área de estudo. Ele não via a ciência e a espiritualidade como antagônicas, mas como trilhas complementares para desvendar o universo e sua origem. Essa dualidade, essa mente que podia calcular a trajetória de um corpo celeste e, ao mesmo tempo, decifrar os enigmas de um texto milenar, continua a nos cativar profundamente. Séculos após sua existência, as concepções de Newton, tanto as de cunho científico quanto as de natureza profética, ainda nos instigam. Elas nos convidam a ponderar sobre nossas próprias convicções, a encarar o desconhecido com uma mente aberta e a considerar que talvez os maiores segredos estejam em lugares onde menos esperamos, aguardando que alguém com a perspicácia de um gênio e a alma de um desbravador os revele ao mundo. A trajetória de Newton nos recorda que a totalidade do que existe é vasta e que a capacidade humana é ilimitada em sua busca por entendimento, desde a simples queda de uma fruta até os mais intrincados escritos antigos. E essa busca, essa curiosidade inata por desvendar os mistérios do cosmos e do tempo, é algo que ressoa em cada um de nós. Quantas vezes você já se pegou pensando sobre o sentido da vida, o que está por vir, ou se existe algo além do que vemos? Essa ânsia por compreender o indizível, essa necessidade de encontrar um padrão no aparente caos, é uma força motriz que nos conecta a grandes mentes como a de Newton. Ele não era apenas um cientista brilhante, mas também um buscador incansável, um pioneiro que se atreveu a cruzar as fronteiras entre o que era considerado ciência e o que era tido como fé. Essa coragem de explorar todos os caminhos em busca da verdade é o que o torna tão fascinante e o que pode inspirar cada um de nós a olhar para o mundo com novos olhos. Pense nas suas próprias dúvidas, nas perguntas que você guarda lá no fundo da mente, aquelas que a vida cotidiana muitas vezes nos impede de explorar. Newton nos mostra que a verdade não é um caminho único e restrito, mas uma vasta paisagem a ser explorada com todas as ferramentas que temos à disposição, sejam elas matemáticas, históricas ou espirituais. Sua jornada é um lembrete poderoso de que o conhecimento é ilimitado e que as maiores revelações podem surgir quando menos esperamos, unindo campos que parecem separados. Essa conexão entre o terreno e o transcendente, o visível e o invisível, é um dos maiores legados de sua mente prodigiosa, e é uma ideia que continua a desafiar e a expandir nossos horizontes. E assim, a história de Newton como profeta da gravidade não é apenas um capítulo esquecido em sua biografia, é um convite. Um convite para olharmos para as figuras históricas com uma profundidade maior, para questionarmos o que nos foi ensinado e para reconhecermos que a grandeza humana muitas vezes reside na ousadia de ir além das fronteiras estabelecidas. É a prova de que a curiosidade genuína não tem limites e que as maiores descobertas podem estar escondidas justamente onde a ciência e o mistério se encontram. Essa é uma jornada contínua, uma exploração sem fim dos segredos que nos cercam e que nos aguardam para serem descobertos. E a você que ficou até aqui, que se juntou à nossa comunidade desvendando os segredos da história, o meu muito obrigado. Cada inscrição, cada like, cada compartilhamento e cada comentário de vocês fortalece nossa missão de ir além do óbvio. Sua participação faz toda a diferença para que possamos continuar explorando esses temas fascinantes.